Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a história de agora se encontra em 1 Samuel, no capítulo 20. E o cenário é o seguinte, né? Davi, depois de fugir, foge para Ramá, foge fugindo de Saul. E chegando lá, Saul fica sabendo e manda 3 guarnições de soldados atrás de Davi. E essas 3 guarnições é tomado pelo Espírito Santo e nada acontece. Então resolve ele mesmo, Saul, ir atrás de Davi. E lá ele também começa a profetizar. E lá ele é humilhado, né? Deus o humilha, o faz ficar nu na frente de seus súditos, dos profetas, né? Dos sacerdotes e tudo mais. Mas aquilo parece que só faz ele ficar com mais sangue nos olhos ainda, com mais vontade de matar Davi ainda, né? O efeito parece que faz ele estava tão longe, tão distante de Deus que faz o efeito contrário. Pois bem, então Davi se encontra com Jonatas e fala, se queixa também. Olha, eu não sei por que o seu pai quer me matar, não sei o que eu fiz para ele, né? Que o coroa quer cancelar meu. Eu não sei o que está acontecendo. E aí Jonatas diz que não sabia de nada, né? E até meio que duvida, fala assim, não, mas se ele quisesse te matar, ele me falaria. Tudo que ele faz, ele me fala. Mas a Davi fala, não, ele está sabendo da nossa amizade. Ele escondeu de você. E contou tudo que o rei fez, né? Que o pai dele tinha feito. Jonatas fica estarrecido e fala, gente, não sabia disso. Olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí Davi fala, olha, amanhã vai ser a festa das 3 luas, né? Ou seja, são três dias de festa, de banquete, de tal, de comida, de honraria, de dança, etc. Cada um tem o seu lugar, né, estabelecido na mesa. O meu lugar vai estar vago. Seu pai certamente vai perguntar por mim. Então você diz para ele que eu fui sacrificar com a minha família, que é uma festa nossa, uma coisa da família, eu fui solicitado, meus irmãos fizeram questão da minha presença, etc. Você vai falar isso. E se ele reagir de boa, beleza, né? A gente vai saber que eu estou fora de perigo. Agora, se ele reagir mal, vai ser um indício de que, né, a coisa vai estar feia para o meu lado. Então eles combinam dessa forma, né? Beleza. Mas antes, Jonatas fala, então vamos fazer o seguinte, vamos renovar a nossa aliança, né? Reiterar os nossos laços de amizade. Porque eu sei que um dia você vai vencer os seus inimigos. De alguma forma, Jonatas sabia que Davi um dia seria o rei de Israel. E ele pede então uma proteção para ele quando esse dia acontecesse, para ele e É claro. para sua família, né? Enfim, então eles combinam essa proteção, eles renovam, fazem uma aliança entre si e tudo mais e tal. E tudo bem, e a vida segue. Então fica combinado assim. No dia seguinte, realmente estava festa lá, no banquete, né? E assim, antes disso, eles tinham combinado um lance aí das 3 flechas. Eu falei, olha, se o meu pai, enfim, reagirem mal, eu vou combinar o seguinte: eu vou outro dia no campo X e vou lançar 3 flechas. Vou pedir pro meu moço ir lá buscar. Se eu falar que a flecha está antes dele, a quem? É porque tá tudo bem com você. Se eu falar que as flechas estão além do moço, né? É porque realmente vai se confirmar as nossas suspeitas, né? E a sua certeza, no caso. Combinadinho, beleza. No dia do banquete, né? Tá tudo bem e tal. No primeiro dia, tudo de boa, né? O lugar de Davi estava vazio. Saul não falou nada. Tranquilo. Talvez ele pensou, talvez ele tenha sido sacrificado, talvez ele estava imundo, não estava em condições e tudo bem. No segundo dia, mais uma vez o lugar de Davi estava vazio. Então Saul pergunta para Jonatas, olha, onde é que está Davi? Né? Você que sabe dele, você que é amigo dele, cadê Davi e tal? E Jonatas fala, olha só, meu pai, eu sei sim realmente Davi. Davi pediu para se ausentar, porque ele precisava sacrificar com a sua família, ter um ritual lá entre família, ele foi solicitado, e ele pediu licença, né, para que pudesse se ausentar do banquete, e eu permiti. E aí Saul fica completamente
irado, fúrio da vida, diz que xinga Jonas, filho do seu filho disso, filho de uma égua, você não deveria, né? E ele xinga muitas vezes, né? Diz que Davi era um inimigo dele, porque o trono do próprio Jonatas, como príncipe herdeiro, né? Estaria ameaçado pelo próprio Davi, porque ele deveria ser tratado como um inimigo, não como um amigo, né? E ele xinga, ele vocifera, ele fica fulo, irado, né? E aí Jonatas, para piorar a situação, ele indaga, mas o que foi que Davi fez? Foi isso foi como se jogar gasolina na fogueira, né? Aí o homem ficou mais irado ainda, pegou sua lança e ameaçou matar o próprio filho. Se não tem que mandar matar uma desgraça a dessa. lança parecia ser a arma preferida de Saul, né? Provavelmente ele era muito bom nisso, né? Porque 3 vezes ele tentou matar Davi com a lança, e ele trazia essa lança sempre à mão, sempre ao alcance. Quando ele estava sentado no seu trono, a lança estava ao alcance. E até mesmo nesse dia, num banquete, numa festa, né? A sua lança já estava ao seu alcance. Então, essa lança e o rei eram inseparáveis, né? Então, e mais tarde a gente vai ver que realmente a arma preferida de Saul era a sua lança. Talvez desde a juventude ele manejava muito bem a lança, né? E a lança tornou-se então o seu amigo inseparável. Então ele estava sempre com essa lança. E com essa mesma lança ele tentou matar o próprio filho. E aí, depois, diante dessa confusão, né, os homens não deixaram, né, o pessoal, a turma do deixa disso não deixou, aquela coisa toda. E aí, e Jonatas saiu muito chateado, né, saiu sem comer da mesa, deixou a mesa, ficou muito chateado com isso. Ficou em jejum lá a noite inteira, magoado com o pai. E ele realmente não fazia ideia do ódio, né, do ciúme, que antes era apenas ciúme, depois passou a inveja e agora já era tudo junto, mais o ódio que o rei, seu pai, sentia por seu melhor amigo. Ele não fazia ideia da extensão, do tamanho, né, desse ódio que existia entre seu pai e, aliás, somente seu pai por seu amigo Davi. Bom, e depois disso, então, Jonas ele vai lá para o campo, conforme o combinado. Davi realmente estava lá escondido também, conforme combinado, né? Ele pega seu moço e atira as flechas, né? E aí o moço não entende nada. Ele fala assim, olha, as flechas estão além de ti, estão atrás de você, para trás de você. E Davi estava escondido nesse monte lá, no determinado lugar, e ele já percebe que realmente está confirmado, né? Ele realmente estava ameaçado de morte, era o inimigo número 1 do rei. E ele teria que realmente fugir. O moço vai lá, pega as flechas, não entende nada. Somente era um código entre Davi e Jonatas, né? E ele pega o Jonatas e fala, ó, leva suas armas para a cidade. E aí Davi, meio que quebrando o combinado, quebrando o protocolo, né? Sai do esconderijo e dá um abraço no seu amigo. Mais uma vez eles renovam os laços, né? de amizade e de autoproteção, né? E choram muito. Davi, inclusive, chora muito mais do que Jonatas, mas que eles também sentem muito, né, um ao outro, tanto a situação quanto a separação. Agora Davi teve que fugir, né, como um fugitivo qualquer, ele que fez tanto pelo reino, tanto por Israel, tanto pelo seu rei, agora vai ter que deixar sua esposa, o seu amigo, a sua família e andar como se fosse um errante, né, persona não grata no seu próprio país. E tudo isso faz com que ele chore muito, amargamente abraçado ao seu amigo Jonatas, que também, né, chora por motivos parecidos, né, porque vai perder o seu amigo, talvez não o verá tão cedo, talvez nunca mais o veja, né, por causa de uma inveja que o seu pai sente, né, por se sentir ameaçado, sendo que nem ele próprio, como príncipe e herdeiro do trono, sentia essa ameaça. Ao contrário, ele sabia que Davi estava destinado por Deus a ser o próximo rei de Israel. Então os dois choram, se abraçam, aquela coisa toda, e tem uma despedida muito triste, né? Mas Davi então vai embora. E aí Davi com os seus homens, seus fiéis, né, seus leais homens, fogem para uma cidade sacerdotal chamada Nob, né? Porque ele estava sem armas, sem provisões,
ele teve que fugir com a roupa do corpo, do jeito que estava. Ele falou, ó, vamos embora. Vamos embora porque o tempo urge, vamos embora. E aí ele chega nessa cidade sacerdotal, né, ele encontra o sacerdote Ameleque, que o recebe muito bem, porque Ameleque, o sacerdote lá de Nob, não sabia do que estava acontecendo entre Davi e o rei. Então Davi, para Ameleque, ainda era o genro do rei, né, um dos homens mais honrados, ou talvez o homem mais honrado de Israel, né, um herói de guerra, né, que todos amado por todos, dentre todos, né, com exceção do rei, é claro, mas Ameleque não sabia disso. Então ele recebe muito bem o genro do rei, o herói de guerra, para ele é uma honra. E Davi está meio com pressa. Davi fala, olha, eu estou aqui numa cidade, numa missão, né, para o rei, só que eu não tenho nada aqui, ó, eu estou com fome, enfim, eu e os meus homens aqui não comemos nada, estamos desarmados, precisamos de armas, e o que você tiver aí de comida e de arma, por favor, dê pra gente que continue a nossa missão aqui, que é muito secreta, não deu tempo de nada, a gente teve que fugir, sair de lá, presas e tal. E aí, Ameleque de fato ajuda, né, a Davi e a seus homens, mas isso terá consequências terríveis, tanto para Ameleque quanto para toda a cidade de Nob. Só que isso daí já é assunto para uma próxima história. Se você não gostou do conteúdo, deixe seu like, por favor, que fortalece a gente. Comente, compartilhe, se inscreva se não for inscrito. Fique com Deus e pense nisso.